Continuação da página 25. Nas transações profissionais de todo tipo, a lei da reciprocidade é uma constante, nem sempre bem aplicada. Brindes, amostras, convites para almoços ou jantares, flores e outros presentes são recursos a serem usados com elegância e bom senso para surtirem efeito. Mas nem só com presentes se cria um bom contexto de reciprocidade. Pequenos gestos de atenção, informação, concessões, singelos favores ou serviços, às vezes são até mais eficazes na medida em que estabelecem uma relação de camaradagem. Esses gestos não podem ser meramente interesseiros. Devem ser, isso sim, passos iniciais na abertura de uma nova relação de benefícios recíprocos, como ocorre na relação amorosa. Aliás, toda relação positiva que se estabelece é, de certa forma, uma relação de amor. Tudo isso vale também nas relações entre nações. É um princípio básico na diplomacia. Em 1985, o México sofreu violentíssimo terremoto e recebeu ajuda de vários países. Um dos primeiros países a mandar sua doação para o México foi a Etiópia, fato que motivou a doação. Em 1935, o México ficou a favor da Etiópia quando esta foi invadida pela Itália. 50 anos depois, o sentimento de reciprocidade ainda estava vivo. Mas há que ter habilidade. Quando lhe agradecem por seu gesto, não responda com a frase desse tipo: "Não me custa nada, isso é parte do meu trabalho, eu faço isso para todos os que precisam." Atenção! Essas frases são ineficazes, são capazes de esvaziar a relação de reciprocidade. Tiram o poder do que você fez. Aproveite o momento certo, timing é fundamental, e diga a frase mágica que vai repercutir por muito tempo na mente do ouvinte. Eu sei que você faria o mesmo por mim. Eu sei que você faria o mesmo por mim. Outro ponto. Escassez é o segundo fator para o contexto favorável. O princípio é o seguinte: se objetos de algum valor tornam-se menos disponíveis, o seu valor aumenta. Nós sempre queremos o que não temos. Quando é difícil de se obter, é mais desejado e mais caro. 2 jarros com biscoitos foram colocados sobre uma mesa em um shopping center nos Estados Unidos para oferta ao público. Parecia promoção de produto, mas era na verdade uma pesquisa de atitudes. Um dos jarros era mantido quase cheio e outro com apenas 2 ou 3 biscoitos, como se estivessem acabando. Qual é o mais gostoso? Perguntavam os pesquisadores a cada pessoa que provava os biscoitos. A grande maioria das pessoas gostava mais do que parecia estar acabando. A cada hora, os jarros eram trocados de posição e os resultados permaneciam iguais. Detalhe importante: os 2 jarros continham o mesmo tipo de biscoito. A única diferença, a aparente escassez de um deles. Em 1985, a Coca-Cola realizou uma série de pesquisas para sondar a preferência do público quanto ao sabor tradicional do refrigerante em relação ao novo sabor. Na primeira fase de pesquisas, as pessoas não sabiam em qual dos 2 copos estava o novo sabor e em qual estava o antigo. 55% das pessoas preferiram o novo. Mas depois, outra fase de pesquisas, dessa vez as pessoas sabiam qual sabor estava em cada copo. O novo sabor teve preferência de 77% das pessoas e apenas 23% preferiram o antigo. As pesquisas foram consideradas favoráveis ao lançamento da New Coke, em substituição à Coca-Cola tradicional em 1985. Foi um dos maiores vexames da história do marketing. A relação dos consumidores foi tão desfavorável, com manifestações de protestos em todo o país, que a empresa não teve outra saída. Voltou atrás com prejuízos de milhões de dólares e relançou a Classic Coke. Motivo do vexame? Esqueceram-se da lei da escassez. O novo sabor era percebido como mais gostoso, enquanto era raro. Mas quando tiraram do mercado o antigo sabor, este é que ficou sendo o mais valioso. O amanhecer só vem
depois da noite toda ter passado. Tudo tem seu momento certo. Na troca de informações, a lei da escassez também conta. Vou te falar uma coisa que ninguém sabe, é sigilosa, não fale com ninguém. Ou então, vou te dar uma informação exclusiva, em primeira mão. Começar um relato assim abre os ouvidos da pessoa com quem falamos. Mas preste atenção à sintaxe, ordem em que as ideias são colocadas em uma fala. Se você primeiro contar alguma coisa e só depois avisar que é uma informação exclusiva e sigilosa, sua importância não será a mesma. O valor da escassez pode também aumentar quando ela se acrescenta à rivalidade. É o caso dos leilões, por exemplo. Quanto mais concorrido um leilão, mais alto o preço atingido. Para que o feitiço não se volte contra o feiticeiro, a escassez tem de ser genuína. Se for mentira, o que ficará escasso será a confiança dos outros em você. Capítulo 4. Contexto psicológico. Autoridade, confiança, consenso e comprometimento. A sua autoridade também ajuda a criar um contexto favorável. Se você demonstra profissionalismo, conhecimento sobre o assunto, credenciais, experiências anteriores, clientela de prestígio, bom currículo ou sinceridade no seu início, experiência, credibilidade, você consegue criar uma aura de autoridade em torno de si. Quem lhe dará poder em qualquer que lhe dará poder em qualquer solicitação que você fizer. Não confunda autoridade com prepotência ou arrogância. A verdadeira autoridade não se faz pela força nunca, nem por argumentos do tipo, você sabe com quem está falando? Admitir um erro ou uma fraqueza própria é muito mais proveitoso para a sua aura de autoridade do que manter uma pose de maioral. Próximo à autoridade está o território da confiança, que é formado por 3 fatores. Veja a figura 6. Então, na figura 6, aqui ele coloca um triângulo de 3 lados. Está escrito no centro confiança, um triângulo com a parte para cima, de lados iguais. No ponta de cima está escrito história progressa. Na base lateral direita, de frente de quem olha, está escrito competência e do lado esquerdo sinceridade. Então tem confiança, abaixo de uma das pontas aqui do lado esquerdo sinceridade, lado direito competência, ali no topo história pregressa. O que você fala é o que você pensa. O que você fala é o que você pensa? O que você fala em público é o mesmo que você fala em particular? Você é capaz de falar para um amigo, amiga ou cliente as mesmas coisas que fala dele para terceiros? Se as suas falas estiverem sintonizadas e coerentes nas diversas situações do seu dia a dia, você terá a seu favor a força da sinceridade. Quando você faz o que sabe e gosta de fazer, se gostar, mas não souber, aprenda com afinco até saber e gostará mais ainda. Quando você faz o que sabe e gosta de fazer, gerando ação de forma correta e produtiva, o universo lhe retribui com a aura da competência. A pessoa reconhecida como competente adquire um poder especial na sua comunicação porque desperta confiança em sua atenção no mundo. É importante entender que a competência depende fundamentalmente do padrão estabelecido. Por exemplo, uma secretária competente pode se tornar incompetente se o seu escritório, onde era usada a máquina datilográfica, de repente mudar para um word processor e ela não souber trabalhar com computadores. A sua história pregressa completa o tripé da confiança. A maneira como você vem atuando na vida, principalmente em termos de sinceridade e competência, ajuda a moldar a confiança que os outros vão depositar em você daqui para frente. Se você tem ocorrências negativas no passado, procure recriá-las em sua história de forma positiva, limpando tudo que estiver mal resolvido, desengavetando pendências deixadas pelo caminho. Você não precisa ficar contando os problemas do seu passado para os outros. Viva sempre o aqui e agora, mas procure corrigir,
na sua mente e sempre que possível no mundo físico os erros antigos, porque eles mancham a sua aura, mesmo que você os mantenha em segredo, e atingem a intuição da outra pessoa, afetando a sua credibilidade. Confiança deve ser recíproca em qualquer relação, amorosa, profissional ou financeira. Não se iluda tentando compensar a desconfiança através de contratos detalhados. Não há contrato que não possa ser burlado. A preocupação em não se deixar enganar já indica um desperdício de energia, uma vibração negativa. É melhor fazer transações ou contratos de qualquer tipo com pessoas com quem você gosta e quando há confiança recíproca. Para aferir a confiança que você tem no outro, não seja demasiadamente rígido ou rígida. Todos merecem a oportunidade de aprender e melhorar. Se a pessoa apresenta problema em alguma área, mas tem vários aspectos favoráveis em outra, procure fazer os pontos positivos contaminarem o negativo, ajudando-a a transformar-se. Mas não confunda confiança com ingenuidade. Enquanto a confiança não puder ser total, exerça a prudência. Com prudência, você estará mudando comportamentos no sentido positivo e abrindo mais uma janela para o futuro, e o universo saberá retribuir. Confiança e gostar de outra pessoa caminham juntos. Nós geralmente gostamos de pessoas iguais a gente. Portanto, sempre que possível, crie um ambiente amigável. Vá com calma, observe os limites do outro, não informalize muito se ele se mantém formal e não se mantenha formal se a outra pessoa for informal. Observe a inter-relação e ponha mais afeto nas suas atitudes. Elogie, coopere, faça-se gostar gostando. Outro tópico, o consenso. O consenso é outro fator que influi no contexto para o sucesso de sua ação comunicativa. Nós somos animais sociais e dependemos do consenso dos outros para nos ajudar a fazer decisões sociais corretas. Nosso sistema democrático é baseado na ideia de governar expressando a ideia da maioria. Se você quer ser um bom comunicador, em qualquer ambiente onde estiver, procure observar antes de falar. Qual é a conversa que acontece nesse ambiente? Qual a linguagem das pessoas que estão aqui? Como são as crenças e os interesses dessas pessoas? Quanto mais a sua linguagem estiver sintonizada ao consenso do ambiente, mais bem recebido será você. Poder é a habilidade de gerar ação. Quanto maior a sua habilidade de solicitar, maior será o seu poder. Isso não significa, de forma alguma, concordar com tudo e manter as coisas como estão. Mas até para mudar paradigmas é preciso primeiro falar a língua vigente, mesmo que seja para transformá-la em seguida. Um grupo de pessoas é uma entidade própria, diferente da soma de cada uma dessas pessoas. As atitudes de um grupo são diferentes das atitudes individuais de quem compõe o grupo, e há grupos uns diferentes dos outros. No meio de uma multidão, o indivíduo é capaz de fazer coisas que jamais faria isoladamente. Entenda esse fenômeno quando precisar intervir em qualquer grupo de pessoas. Tenha o poder que tiver, se você tentar lutar contra a cultura, não é muito eficiente. Primeiro entenda o ambiente para depois atuar sobre ele. No momento em que muitos cérebros começam a pensar de um outro jeito, a realidade muda. É famosa em antropologia a teoria dos 100 macacos. 2 pontos. Depois de vários anos de pesquisa em longínquas ilhas do Oceano Pacífico, um grupo de antropólogos constatou que numa pequena ilha o alimento estava escasso para os macacos, até que um macaquinho com fome acidentalmente desenterrou uma batata doce, coisa que eles nunca haviam comido.
lavou na água de um riacho e comeu. Outros macacos, também famintos, fizeram o mesmo. Nesse instante, talvez quando pelo menos 100 macacos faziam o mesmo, em todas as ilhas do Pacífico simultaneamente, os macacos passaram a desenterrar e comer batatas doces. O conjunto dos cérebros de uma nação não precisa nem da linguagem exteriorizada para afirmar alguns consensos. Se o povo acredita, por exemplo, que a inflação vai piorar ou que a recessão está começando, esses fenômenos acontecem à revelia das medidas governamentais ou dos economistas. Em momentos assim, a comunicação é tão vital para a economia de um país quanto as ciências econômicas. O que nós vemos depende muito do que nós acreditamos. Mais um fator que atua no contexto, o comprometimento. Procure fazer com que seu interlocutor se sinta comprometido com você de alguma forma. Mas não force nenhuma situação. Seja sutil, seja respeitoso, seja sincero. Comece com um comprometimento mínimo, simbólico, e um compromisso vai se ampliando com o tempo. Você provavelmente já foi abordado por alguém que consegue, sob pressão ou prometendo-lhe algo em troca, fazer com que você se comprometa com alguma coisa que você não estava interessado em fazer. É provavelmente certo dizer que depois disso você passou a evitar aquela pessoa. Verdade ou não? Portanto, o comportamento tem de ser trabalhado com muita sutileza e sinceridade, verdade, coerência, respeito, senão o feitiço vira contra o feiticeiro. Que notas de 1 a 10 você daria para os cavalos do próximo páreo? Essa pergunta foi feita aos frequentadores de um hipódromo antes de fazerem apostas. Depois de ter apostado, e antes da corrida, obviamente, cada pessoa era de novo abordada por outros pesquisadores para voltar a dizer suas notas. Verificou-se que a nota do cavalo escolhido sempre subia depois da aposta ser feita. E o motivo é simples: o apostador estava comprometido com aquele cavalo. A Sociedade de Prevenção do Câncer nos Estados Unidos distribuiu há alguns anos um pequeno emblema sobre a luta contra o câncer. Meses depois, desencadeou uma campanha de donativos para custear as suas atividades. As pessoas que haviam recebido e usado na lapela o emblema contribuíram em proporção muito maior do que as outras. São comuns em publicidade os concursos de frases sobre um determinado produto. Imagine um concurso desses em que os concorrentes a um sorteio devem escrever num cupom as qualidades do sabonete Sabará. Digamos que 25 mil pessoas participem. Ao preencherem o cupom, elas se comprometem por escrito e assinam embaixo. Podem até se esquecer disso depois de alguns anos, mas o seu inconsciente estará sempre lembrando que o melhor sabonete é o Sabará. Procure criar contexto psicológico com tantos destes princípios quanto você conseguir na ocasião. Usados conjuntamente, eles têm muito mais poder do que na soma de cada um individualmente. O todo se torna maior que a soma das partes. Próximo capítulo 5, ofertando e se comprometendo. Você é a sua palavra. Capítulo 5, ofertando e se comprometendo. Você é sua palavra. Ofertar é um outro ato básico na comunicação, porque é partilhar com o outro e com o universo algo que é seu ou que está sob seus cuidados. E fazer comunicação é comungar, partilhar, tornar comum a outros e ao universo ideias, sentimentos e ações. Comunicar é gerar ação em comum. Uma oferta, uma vez aceita por outra pessoa, passa a ser uma promessa. Portanto, ofertar significa que você está disposto a se comprometer em fazer algo por alguém. No capítulo anterior, falamos sobre a oferta como parte de uma solicitação. É o caso da lei da reciprocidade, em que a oferta vem antes. A pessoa inteligente
Dá primeiro e depois recebe em dobro ou muito mais. Quando a oferta é combinada juntamente com a solicitação, mas é concretizada depois, trata-se da promessa. Promessa constitui um outro ato básico de linguagem e advém do fato de uma oferta ser aceita por outrem. As promessas são corriqueiras no mundo físico, abre parênteses, uma compra a prazo é uma promessa, fecha parênteses. No plano pessoal, abre parênteses, aspas, eu prometo a mim mesmo que nunca mais agirei assim, fecha aspas e fecha as parênteses. Ou no plano amoroso, abre parênteses, duas aspas, eu prometo que me caso com você. Ou eu prometo que mudo meu comportamento para alguma coisa melhor todos os dias. Fecha aspas, fecha as parênteses. E no plano religioso, fazer uma promessa ao universo é eficaz na medida em que a pessoa se empenha ativamente com toda a sua força interior para a solução de um determinado problema. É boa quando você a entende como se predispor a algo. É boa quando você entende como se predispor a algo ou algum tipo de mudança melhor que está por fazer. Quando você promete, a sua palavra, entre aspas, está em jogo. Desde que a sua essência é manifestada linguisticamente neste universo, a sua palavra é você. Se você faz promessas e não as cumpre, não só os outros se decepcionam com você, mas você se decepciona com você mesmo. O que você irradia volta para você em algum momento de alguma maneira. A oferta, no entanto, muitas vezes é desvinculada de qualquer solicitação e, nesse caso, tem mais poder ainda. O universo retribui com generosidade as ofertas incondicionais e desinteressadas, porque nelas se reproduz mais intensamente a energia que está na base de tudo, o amor. Mas lembre-se de que você não pode ofertar algo que não possui. Dar mais do que se pode dar não é ser generoso, é ser inconsequente, e inconsequência pode gerar um desequilíbrio, um desperdício de energia. Zelar pelo que você possui é um dever que você tem nesta vida, e gostar de você mesma é primordial para exercer o amor pelo mundo que o cerca. Você não pode ofertar aquilo que não tem. Como dissemos antes, a linguagem não é usada para descrever a realidade. Linguagem cria realidade. Um dos atos linguísticos mais poderosos para criar realidade chama-se declaração, a ação de declarar. Uma declaração, quando pronunciada por alguém que tem autoridade para fazê-la, cria uma nova realidade no momento em que é verbalizada. Por exemplo, se você for com sua noiva ou noivo à presença de um juiz e ele os declarar marido e mulher, mesmo se 30 segundos após você se arrepender, você já estará casado. A declaração do juiz criou uma nova realidade no universo, o casamento de você e sua ou seu noivo-noiva. Agora imagine que seu vizinho, não sendo juiz, tivesse feito a declaração. Você estaria casado perante as leis do Brasil? Claro que não. O seu vizinho não teria autoridade reconhecida pela sociedade para fazê-lo. Do mesmo modo que o juiz tem autoridade para casar ou divorciar e o presidente tem autoridade para declarar guerra, você tem autoridade sobre a sua pessoa para fazer declarações que dizem respeito à sua vida. Como, por exemplo, eu declaro ser uma boa comunicadora, eu passo a fazer o que bons comunicadores fazem e passo a ter o dom da comunicação, e assim é. Uma declaração bem feita, com congruência de todo o seu ser, transforma o paradigma do ver para crer em crer para ver.
Quanto mais autoridade tiver a sua declaração e quanto mais concreta ela for, maior será o seu poder de gerar ação. Quando você gera ação, o universo conspira a seu favor. Nós somos animais linguísticos. Linguagem cria nossa realidade. Linguagem pode ou não gerar ação. Declaração, ato de declarar, gera ação transformando a realidade presente. Uma declaração só é classificada como declaração quando feita no presente em termos positivos. Por exemplo, eu declaro ser próspera. Por outro lado, eu declaro que vou ser próspero ou eu declaro não ser pobre são exemplos de falsas declarações. A grande maioria dos seres humanos tem a ilusão de que o universo funciona da seguinte maneira: ter, fazer, ser. Muitos procuram criar realidade com a seguinte linguagem: se eu tivesse dinheiro, faria o que gente rica faz e então seria rico. Na verdade, é exatamente o oposto: ser, fazer, ter, conforme figura 8. Eu declaro ser próspera, passo a fazer o que gente próspera faz e passo a ter o que gente próspera tem. E aqui na figura 8 está que ser, seta, indicando logo depois vem fazer, logo depois vem ter. Então, primeiro você desenvolve dentro do campo interno. Capítulo 6. Asserção e avaliação. Mapa não é território. É o universo um lugar amigável? Essa foi a última pergunta que Albert Einstein deixou para nossa reflexão. Ele acreditava que sim. Em nossa comunicação com o universo, nosso estado mental é decisivo. Se você tiver essa convicção de que o universo é amigável, ele será amigável. Se tiver a convicção de que ele é perigoso, será perigoso. Quem se convence de que o mundo é perigoso pode contratar guardas de segurança, instalar todos os tipos de trancas, andar armado, com colete à prova de balas e ainda assim o perigo aumentará cada vez mais. A escolha é sua. Já dissemos que a linguagem cria realidades. É preciso tomar cuidado com a maneira como enxergamos e interpretamos os fatos, para não criarmos realidades negativas que vão prejudicar antes de tudo a nós mesmos. O Dr. Humberto Maturana, da Universidade do Chile, propõe em seus insights linguísticos uma distinção entre asserção e avaliação. A asserção, afirmação sobre determinado fato, pode ser verdadeira ou falsa. Isso vai depender da aceitação ou não das evidências. Por exemplo, a capa deste livro é de papel. Se você aceita a evidência apresentada, você considerará essa asserção verdadeira. Com a avaliação, porém, a questão não está entre verdadeiro ou falso. O que se aplica é a validade ou não. Se o julgamento for deduzido de forma lógica, ele é válido, mas isso não quer dizer que seja real. No entanto, uma avaliação, uma vez aceita, passa a constituir realidade. Por exemplo, abre parênteses, ontem eu vi o José cabisbaixo, chorando e reclamando da vida. Minha avaliação é que ele está deprimido e precisa de ajuda profissional. Fecha aspas. Quando acontece um fato e o explicamos, a explicação substitui o fato, porque a explicação é linguagem e o fato não é, até que ninguém mais se lembre do fenômeno em si, mas somente da explicação. E essa explicação, uma avaliação que fazemos do fato, passa a ser vista como verdadeira, muitas vezes sem ser. Esse é o mecanismo das fofocas. Há 2 pontos. Uma avaliação se espalha como verdade. Por exemplo, fulana estava deprimida ontem à noite. E novos detalhes vão sendo inventados para dar forma de fato a um julgamento maldoso. Quem conta um conto aumenta um ponto, já ouviu? Cada um vai acrescentando na história os seus próprios desejos reprimidos e passando adiante como verdade. Então, qual a avaliação que você faz de si mesmo, si mesma? Quais são os julgamentos negativos que você faz a seu próprio respeito? E quais são os positivos? Antes de continuar a leitura,
Pense um pouco e responda mentalmente a essas perguntas. A sua avaliação sobre si próprio é parte da previsão que você faz a respeito do que você vai conseguir no futuro. Respondeu? Veja bem, agora estamos falando sobre comunicação intrapessoal, que é a sua conversa com você mesmo, o self-talk. Tem uma voz dentro do seu cérebro que está traduzindo para sua mente o que escrevi neste livro e que faz comentários para você mesma, mesmo a todo instante, sobre tudo que acontece, não tem? Essa voz do seu pensamento consciente tem total intimidade com você e pode lhe dizer coisas que você jamais diria para os outros. Essa voz é você, na sua comunicação intrapessoal. E aqui tem um esquema da figura 9, escrito pensamento, aí abaixo está estado mental, sentimento e abaixo comportamento. E as setas indicam um fluxo. Então, vem do pensamento para o estado mental, sentimento, para o comportamento, que interfere no estado mental, sentimento e vai para o pensamento, que interfere no estado mental, sentimento para o comportamento, como se tivesse um ciclo, eles têm uma interferência mútua. E aqui pontuado, está escrito, a realidade que você vivencia é a sua realidade. Mapa não é o território. Quando você tem consigo mesmo, ou consigo mesma, uma conversa sobre você, essa conversa o acompanha onde quer que você esteja. Então, se você tem um julgamento negativo sobre si mesmo, em qualquer aspecto, do tipo, não sou bom para esportes, não dou sorte no amor, ou meu destino é ser pobre, ou algo assim, esse julgamento vai segui-lo, mesmo se você mudar de país, profissão, religião, casamento ou o que for. E tudo continuará acontecendo da mesma forma. Sabe por quê? Porque tudo o que acontece no universo físico aconteceu primeiro na sua mente. Toda avaliação que você faz a seu respeito é uma predição, um prognóstico de comportamento que você está fazendo para si mesmo. Você tem, portanto, um pensamento que gera em seu cérebro um sentimento, que é um estado mental, e que gera em você um comportamento, conforme foi mostrado na figura 9. Isso funciona nos dois sentidos, ou seja, o seu comportamento gera sentimentos que geram pensamentos. Isso quer dizer que você pode mudar a partir do seu comportamento, adotando atitudes mais positivas, procurando fazer coisas que você se julgava incapaz de fazer, ou a partir do seu pensamento, já que o dono daquela voz interior, o presidente da empresa, é você mesma. Um dos primeiros passos para tornar mais positiva sua comunicação intrapessoal e interpessoal é aprender a pensar sem julgar. Observar os fatos sem criar julgamentos e avaliações. Isso pode ajudá-lo a perceber as coisas com a mente mais aberta e a mudar a sua percepção do mundo. Mas e a minha opinião? Perguntará sua voz interna. Se a opinião é sua, por que é tão difícil mudar? Por que não é você quem tem opiniões? São as opiniões que tem você. Julgando menos, você aprenderá a ser melhor observador, não só dos fatos e das outras pessoas, como também de si próprio, si própria. Seja observador imparcial do seu passado e do seu presente. Saia dos julgamentos, abre parênteses, das culpas ou das desculpas para si mesmo, fecha parênteses, para se observar, com o objetivo de melhorar como pessoa e comunicar-se melhor com o mundo. E aqui tem uma figura 10 que está mostrando dois indivíduos como se um bateu o carro no outro, aí o rosto de cada um pensando logo comigo é muito azar, e o outro pensando feliz, estou bem, que sorte. Dois tipos de pensamentos diferentes na mesma situação. Então um está feliz porque ele está bem, que ótimo, tá tudo bem, ninguém se machucou, e o outro pensando que ele teve muito azar, que tinha que ser com ele. Então ele põe aqui consequências negativas desse que está pensando que tinha que ser com ele, que é muito azar, e consequências positivas, uma setinha indicando consequências positivas para aquele que pensa feliz, estou bem, que sorte, está todo mundo bem. As emoções residem nas interpretações, conforme foi
exemplificado na figura 10. E podem também ser decisivas em nosso modo de viver. Veja esse exemplo. Um casal de meia idade sofreu um acidente aéreo nos Estados Unidos. Os dois ficaram algum tempo hospitalizados, mas sobreviveram. 3 anos após o acidente, o marido, que era obeso e sedentário, havia se tornado mais ágil, emagreceu, começou a praticar esportes e passear, ficou mais alegre e dinâmico. A mulher, por outro lado, entrou em profunda depressão e não consegue mais sair de casa. Por que as reações ao mesmo fato foram tão diferentes? Porque as interpretações foram diferentes. Ele interpretou positivamente o ocorrido. Que sorte a minha, sobrevivi, nasci de novo. E ela interpretou negativamente. Que azar o meu, quase morri, é muito perigoso sair de casa. Então, 2 pensamentos diferentes diante do mesmo evento. Qual dessas interpretações você escolheria? Se você criou uma interpretação negativa para os fatos de seu passado, não reclame de sua vida hoje, porque foi você mesmo quem escreveu seu script. Que tal então recriar positivamente a sua presença no mundo? Você conseguirá se comunicar muito mais amigavelmente com o universo e vice-versa. Capítulo 7, que é página 46. Olhos, janelas da alma, manipulando ou influenciando? Quando você se comunica com alguém, todo o seu corpo fala. Observe seus gestos durante uma conversa. Procure perceber também o seu tom, seu jeito, seu sentimento. São fatores que, como já vimos, vão muito além das palavras. Mas não basta observar a si próprio. É fundamental saber também observar o outro, percebendo nele mais do que as palavras. Você sabe qual é o melhor ponto para fixar o nosso olhar enquanto conversamos? São os olhos do outro. Dizem que os olhos são as janelas da alma. Talvez seja verdade. Saber observar os olhos da pessoa com quem conversamos é praticamente uma forma de ler pensamentos. Você já percebeu que os nossos olhos se movem quando falamos, quando pensamos e até quando estamos sonhando? Os estudos neurolinguísticos sobre o movimento dos olhos podem ajudá-lo não só a se comunicar melhor e a ter mais poder de influência sobre as pessoas, mas até mesmo a aumentar a sua inteligência. Como? Deve estar perguntando à sua voz interior. Aumentar a inteligência com o movimento dos olhos? Como isso é possível? Leia com atenção e pratique, depois veja os resultados. Movimentamos os olhos em várias posições. E cada uma dessas posições desencadeia um processo diferente em nosso cérebro, conforme em figura 11. Então aqui ele põe na figura 11, que ele chamou de figura dos olhos de janelas da alma, os 2 olhos olhando para cima, depois os olhos olhando para frente, meio que pondo a direção para o lado, e depois olhando para baixo. E cada um desses movimentos e posições desencadeia um processo diferente no cérebro. Como já vimos no livro, o sucesso não ocorre por acaso. Movendo os olhos para cima, estamos fazendo imagens com a mente. É o componente visual do nosso pensamento. Quando nossos olhos se mexem para cima, à direita, estamos criando imagens. Você pode perceber que o outro está mentindo ou inventando história, por vezes, se ele mover os olhos para essa posição, quando lhe for feita uma pergunta cuja resposta deveria saber, mas não sabe. Então, está criando imagens quando olha para cima à direita, que é o mesmo processo, por exemplo, se você está trabalhando com algum processo criativo, também olharia para esse ponto, por exemplo, criando intersecções imagéticas, criativas, para poder alinhar pensamentos simultâneos, como, por exemplo, quando você está fazendo uma pesquisa que tem multidisciplinaridade, né, tem várias matérias diferentes, e você está fazendo um link informativo mental com imagens. Também você vai estar criando, portanto, olha para cima, para o lado direito também, além da memória, de repente estar rememorando alguma imagem que vai olhar para outro lado. Quando olhamos para cima à esquerda, estamos relembrando imagens.
Lembra-se da cor da blusa que você usou anteontem? Se você olhar para cima à esquerda, acionará a sua memória visual. Então é tão interessante isso para poder observar numa conversa com o outro, identificar algumas situações, mas também para poder se estimular. Se eu quero lembrar e não estou conseguindo lembrar, olhos acima à esquerda. Eles vão automaticamente, eles têm uma relação com o movimento cerebral da memória. Olhos para cima à direita, então também é capacidade criativa, e pode estar criando imagens, ou aqui quando no caso ele falou que quando está conversando com outra pessoa, e aí uma resposta que ela deveria saber, mas não sabe, pode ser que está inventando uma história, ou mentindo, ou algo assim. E normalmente a gente vê que quando a pessoa ela está desenvolvendo um pensamento, a partir de vários pensamentos anteriores, os olhos se movem bastante, né? Para cima à esquerda, para cima à direita. Então, tipo, para cima à esquerda, ela pode estar rememorando as informações do estudo, para cima à direita, fazendo as interconexões e até criando ali imagens novas para poder vincular as ideias de uma forma eficiente, né? Neurofisiologicamente, não conseguimos fazer imagens no cérebro sem levantar os olhos. Isso se aplica também a operações matemáticas e raciocínio abstrato. Para fazer mentalmente uma conta de multiplicar, por exemplo, temos que criar visualmente os números. Experimente fazer isso com olhos voltados para cima, à direita, e será mais fácil fazer o cálculo para cima, à direita. Movendo os olhos na posição horizontal, estamos abrindo nosso canal auditivo. Quando olhamos para o lado, à direita, nosso cérebro tem mais facilidade de criar sons na horizontal, olhando para o lado à direita. Os primeiros seria para cima, né? Esse na horizontal é o canal auditivo. Na horizontal, para o lado à direita, o cérebro tem mais facilidade de criar sons. Se olhamos, então, uma composição musical, por exemplo, se olhamos horizontalmente à esquerda, estamos memorizando sons. Procure lembrar de uma melodia antiga, por exemplo, ou do nome de alguém fazendo esse movimento com os olhos. Quer dizer, então, que eu melhoro a minha memória se olhar para o lugar certo? Quer dizer, então, que eu melhoro a minha memória se olhar para o lugar certo? Sim. Muitas vezes uma pessoa não tem boa memória, entre aspas, ele põe, porque não está olhando para o lugar certo. O movimento dos olhos para baixo tem efeitos totalmente diferentes dependendo do lado direito ou esquerdo para onde os olhos vão. Movê-los para baixo e para a esquerda significa que o self-talk está ativado. A pessoa está conversando com ela mesma e usando palavras. Para baixo e à direita significa que a pessoa está tendo noção do corpo. Propriocepção. Para a direita, abaixo, significa que a pessoa está tendo noção do corpo. Propriocepção. E também que emoções estão sendo vivenciadas no cérebro. Isto, juntamente com a sensação olfativa gustativa, são as chamadas atividades sinestésicas. As sensações olfativas gustativas são desencadeadas quando os olhos se movem para baixo e para o centro, olhando na ponta do nariz. Observe um provador de vinho e você confirmará como isso ocorre. Olhando, se move para baixo e para o centro. Olfativas, gustativas. Uma pequena observação. Antes de seguirmos adiante, as posições à direita e à esquerda descritas anteriormente podem variar em pessoas canhotas, mas são válidas para 90% das pessoas, inclusive para uma grande maioria dos canhotos. Explicaremos de forma sucinta. Cerca de 90% das pessoas são destras e 10% são canhotas. Mas, na maior parte dos canhotos, os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, funcionam na mesma posição das pessoas destras. Apenas 4% do total das pessoas são canhotas, também no cérebro.
Menos de 1% das pessoas destras são canhotas no cérebro e, portanto, têm as posições do criar e do recordar invertidas. Então, esse é um modelo básico geral de identificação, entretanto, ele não é absoluto para 100% dos humanos, né? Há exceções. Todos somos ao mesmo tempo visuais, auditivos e sinestésicos, mas em cada pessoa há geralmente uma predominância de um desses componentes. Em situações de estresse, essa predominância aumenta ainda mais, porque nosso cérebro precisa ancorar no sentido que funciona melhor com menos esforços. O bom comunicador precisa falar as 3 linguagens simultaneamente, visual, auditiva e sinestésica, para se comunicar com pessoas diferentes. Para segurar a atenção de uma plateia, é preciso gesticular, variar o tom de voz, movimentar-se pela sala, aproximar-se das pessoas, utilizar recursos audiovisuais, tudo o que for possível para comunicar-se bem com os 3 tipos de pessoas. Procure observar, por exemplo, um sinestésico e um visual conversando. Um gosta de chegar perto, de tocar, e o outro se afasta para ver, pois dessa maneira sente-se melhor. À medida que um chega mais perto, o outro se afasta um pouquinho. Às vezes uma conversa dessas começa num canto da sala e acaba no outro. Se um menino, na sala de aula, olha para cima quando a professora lhe faz uma pergunta, certamente é porque ele é visual. Sua mente usará esse recurso com frequência. Mas se a professora briga com ele quando isso acontece, ele poderá desistir de pensar e tornar-se medíocre. Fatos como esse aconteciam com frequência. Falava-se muito em alunos com dificuldade de aprender, quando quase sempre o caso é de dificuldade de ensinar por deficiência do professor. E conhecimentos tão simples como estes que apresentamos neste livro serão de grande valor quando estiverem sendo aplicados nas escolas. Aprender a aprender é muito mais importante do que qualquer matéria que se aprenda na escola. Com o movimento dos olhos, é possível desenvolver estratégias intelectuais capazes de torná-lo excelente em muitas de suas atividades pessoais e profissionais. Em 1975, na Califórnia, um matemático e analista de sistemas, Richard Bandler, e um linguista, John Grinder, receberam uma bolsa do Instituto Nacional de Saúde, NIH, dos Estados Unidos, e começaram a trabalhar juntos para responder a seguinte pergunta: psicoterapia realmente funciona? Entrevistaram inicialmente vários terapeutas de linhas diversas. Selecionaram 3 terapeutas, Fritz Perls, Milton Erickson e Virginia Satir, que tinham conseguido resultados fantásticos com seus pacientes. Através de anúncios de jornal, recrutaram alguns pacientes com problemas de fobia e os encaminharam aos 3 terapeutas, que conseguiram curá-los em questão de minutos. Os pesquisadores anotaram as técnicas utilizadas, que pareciam diferentes para os 3 terapeutas. Testaram-nas em outros pacientes exatamente como os terapeutas haviam ensinado, mas não produziram resultado algum com nenhuma delas. Por que não deu certo? Os 2 pesquisadores refletiram e chegaram à seguinte hipótese: talvez o que realmente estivesse funcionando não tivesse nada a ver com a explicação dos terapeutas, e sim com outros detalhes na comunicação entre eles e os pacientes. Alguns detalhes tão sutis que nem mesmo os terapeutas que os utilizavam tinham consciência de sua fórmula. Com essa hipótese em mente, os 2 pesquisadores gravaram em vídeo as sessões de terapia e procuraram anotar os menores detalhes, pequenos gestos, inflexões de voz e etc., do comportamento dos terapeutas com seus clientes, e chegaram a uma série de atitudes comuns aos 3 terapeutas. Agora, com esses denominadores comuns, detectados através do uso do vídeo, eles conseguiram reproduzir os resultados dos terapeutas. Com isso, nasceu uma nova disciplina, a PNL, Programação Neurolinguística.
Explorando o raciocínio para a área da comunicação, fizeram a mesma pesquisa com vários bons comunicadores e detectaram os denominadores comuns para boa comunicação. A partir daí, procuraram explicações neurofisiológicas para essas técnicas e assim a programação neurolinguística foi se desenvolvendo como disciplina. Algumas dessas técnicas descobertas por eles estão apresentadas neste livro. É uma tecnologia nova que veio da prática para a teoria e foi comprovada pelos mais recentes conhecimentos científicos. Seus resultados são tão surpreendentes que às vezes parecem mágica, mas toda tecnologia nova, quando em uso, parece mágica. Algumas das técnicas utilizadas por aqueles terapeutas e pelos comunicadores pesquisados diziam respeito ao movimento dos olhos. Lembre-se do que falamos há pouco. Se os olhos vão para cima, estamos operando nossa inteligência visual. Se a pessoa com quem estou conversando costuma mover os olhos para cima, movo meu braço também para cima e pergunto: você está vendo o que eu estou falando? Ele pontua aqui a palavra vendo. Já que a pessoa estava acionando exatamente a sua sensibilidade visual, minha frase foi fisgar sua atenção com grande eficácia. Ou se ela está olhando para baixo e para a direita, gesticulo com as mãos para baixo e para a esquerda. Abre parênteses, imagem em espelho, fecha parênteses. E pergunto: como você se sente em relação a isso que estou falando? Assim estarei fisgando sua inteligência sinestésica. E aqui pontuado, ele amplificou aqui o que ele falou lá. Toda tecnologia sofisticada, quando em uso, parece mágica. Simples demais? É simples mesmo, mas não é fácil. Requer uma boa prática e sensibilidade aguçada para fluir com naturalidade. É como aprender a dirigir. No início, aquelas 3 pedais para 2 pés nos confundem, mas depois dirigimos sem nem mais pensar nisso, pois já assimilamos a técnica. Posso assegurar que os resultados são de fato surpreendentes. O poder que a sua comunicação passa a ter sobre as pessoas é notável. Aí ele coloca entre aspas: mas isso é manipular as pessoas? Pensam alguns quando tomam conhecimento dessas técnicas. Não é nada disso. Quem pensa assim está confundindo ignorantemente manipulação com influência, que são coisas bem diferentes. Quando se manipula alguém, um ganha e o outro perde. O resultado só é bom para quem convence. Por outro lado, quando se pratica o poder da influência, o resultado é bom para os dois, porque os dois lados conseguem se comunicar melhor. Aprender essas técnicas para melhorar a comunicação é como aprender japonês antes de viajar para o Japão. Isso é querer manipular os japoneses? Claro que não. Isso é falar a língua do outro, seja ele um visual, auditivo ou sinestésico. É comunicar-se. A tecnologia oferecida aqui é apenas um instrumento para se comunicar melhor. Uma faca, por exemplo, é um instrumento que pode ser usado para passar manteiga no pão, mas que alguém pode usar também para matar alguém. Isso não faz a faca nem ruim nem boa. Uma faca é uma faca. Uma tecnologia é uma tecnologia. Você é quem vai decidir usá-la para destruir ou para construir. A escolha continua sendo sua. Até aqui, página 53, próximo capítulo, capítulo 8.